Agora, as ruínas parecem estar próximas, mas na verdade, vendo o espaço indistinto à sua frente, Lei Lin balançou a cabeça. Ele acabara de encontrar a entrada. Não seria fácil para ele alcançar seus objetivos e entrar no lugar sem usar o caminho certo. Os outros que vieram depois estavam na mesma situação. Afinal, não era provável que eles encontrassem os sucessores de Scarlet Crescent, de modo que Lei Lin e os outros magos não se deram ao trabalho de deduzir a maneira correta de entrar. Com eles sendo Morning Stars, contanto que eles encontrassem a entrada, seria apenas uma questão de tempo antes que eles invadissem. No entanto, as regras do espaço eram poderosas e misteriosas. Lei Lin só conseguiu sobreviver aqui por enquanto e precisava deduzir um plano para romper essa defesa espacial. As outras estrelas da manhã que vieram depois dele também estavam presas no mesmo dilema. Assim, o tempo foi uma das vantagens de Lei Lin contra o resto dos magos. Foi por isso que ele usou o Cebel e fez as ruínas aparecerem com antecedência. Embora eles tivessem um acordo sobre a distribuição dos espólios, isso era apenas no todo. Quanto a quem tem o que, dependia em grande medida de quem o encontrou primeiro. Vagando na passagem espacial era como dar uma volta no espaço, nebulosas de diferentes formas por toda parte. Havia até uma tempestade espacial de prata de vez em quando e a turbulência espacial zunia de vez em quando. Segmentos de um material preto duvidoso estavam até coagulando ao redor da passagem, formando misteriosos botões pretos e emitindo uma vibração perigosa. Depois de caminhar por quem sabe quanto tempo, Lei Lin de repente sentiu falta de seu pé e sentiu como se estivesse caindo de cima. Ainda mais estranhamente, ele sentiu como se estivesse subindo depois. Depois que o forte senso de ausência de peso passou, Lei Lin se viu em pé em um pequeno jardim. Os botões pretos que ele viu antes cobriram o canteiro de flores, alguns até mesmo parácebes. Uma tábua de madeira coberta de tentáculos estava afichada num canto, as palavras desapareciam. Flores cheias de malícia e perigo, murmurou Lei Lin para si mesmo. O Aishipo pesquisou o banco de dados, mas não encontrou nenhuma planta antiga. De repente, os botões de flores negras tremeram e floresceram, mostrando um pistola carmesim tumpe. Tumpe. Tumpe como uma reação em cadeia. Massas de botões negros floresceram, e o jardim ficou instantaneamente cheio de pétalas negras voando no ar, pistilos vermelhos emanando uma ameaça como as línguas das cobras. O fraco senso de uma antiga maldição fez Lei Lin franzir a testa. Este é uma defesa final contra intrusos? Ou é uma advertência? Lei Lin sorriu e suas pupilas se transformaram em fendas verticais que brilhavam em vermelho. No momento seguinte, uma forte e violenta radiação foi emitida de seu corpo. Esta era a radiação do corpo de um Morningstar Warlock, contendo o poder da linhagem da antiga serpente Kemoin gigante. Lei Lin manteve-o reprimido em sua vida cotidiana, mas agora ele deixou tudo para fora, e isso causou uma mudança horrível. Uma camada de 5 cores de arco-íris brilhou com fluorescência verde e laranja, preenchendo todo o jardim. O ar ficou nebuloso e a cena distorcida. Depois que a radiação passou, todo o espaço pareceu ficar parado e o leve cheiro de ferrugem permearam o ar. As cores originais do jardim também foram diminuídas com a radiação, deixando apenas preto e branco. Começou a aparecer uma fotografia antiga. Um som de estalo soou quando uma pequena fratura apareceu em um canto. Ele se espalhou por todo o jardim em tons de cinza, deixando rachaduras espaciais em todos os lugares. E então, como a queda de uma garrafa de vidro, um som baixo e estridente soou quando o jardim inteiro foi quebrado, expondo o vazio escuro cheio de tempestades espaciais. As tempestades rugiram, devorando todas aquelas fraturas. As tempestades de prata continuaram a picar o jardim por alguns minutos antes que as ruínas ficassem visíveis mais uma vez. Os botões pretos no meio haviam desaparecido, deixando algumas pétalas quebradas no chão.
deu ao ambiente uma sensação de tristeza. As pupilas de Lei Ling voltaram à sua cor original com um lampejo de luz estranha. Essa explosão de força o abalou, mas ele não teve escolha a não ser empregá-lo para manter sua vantagem no tempo. A força total de um Morning Magus foi suficiente para afetar o funcionamento normal de muitas formações. Além disso, Lei Ling não era nenhum mago, mas um bruxo com a linhagem de um organismo antigo. Combinando seu próprio poder com o de sua linhagem Kemoin, o poder de sua radiação era muito maior, chegando a atrair até mesmo criaturas extradimensionais. Lei Ling olhou para um ponto no vazio, em silêncio. Lá, um consciente, ou melhor, um grupo de conscientes, estava passando devagar. Embora fosse invisível, Lei Ling podia sentir o ser através de sua força da alma. Criaturas de uma dimensão superior. O enredo de Crescente Escarlate e os olhos de Lei Ling mostraram surpresa. Estranho. Por que você veio aqui? Um consciente entrou na mente de Lei Ling através da conexão da força da alma. A voz era de uma mulher velha, mas estava intercalada com muito mais, os rugidos de várias outras criaturas. Para encontrar a verdade, disse Lei Ling em voz baixa, fornecendo uma resposta ambígua. A verdade? Mesmo os da Crescente Escarlate continuavam a persegui-lo. Você veio ao lugar errado. A voz suspirou. Eu não cheguei ao lugar errado. Os caminhos dos antigos Warlocks serão uma referência valiosa e suas experiências vão me poupar tempo. A força da alma de Lei Ling contra-atacou a criatura desconhecida. Ele podia sentir que essa criatura não tinha um corpo normal. Era apenas uma bola de luz emitindo um poder estranho, talvez uma criatura escondendo seu verdadeiro corpo em um plano superior. Mesmo assim, depois de confrontar a força da alma de Lei Ling por um tempo, a vontade parecia ceder. Siga o caminho do Quandari, ele te levará à sua resposta. Quando a voz desapareceu, o som dos movimentos pôde ser ouvido quando um novo corredor apareceu em um canto do jardim. O chão era de pedra cinzenta e manchas negras espalhavam-se pelo chão como numerosos insetos. Eles tinham figuras de faces tortuosas. Examinando com sua força da alma, o contorno do caminho do Quandari apareceu na mente de Lei Ling. Depois de garantir que não havia perigo, Lei Ling fez uma reverência ao vazio e entrou diretamente no caminho. O som de passos podia ser ouvido enquanto o jardim negro desaparecia de vista no momento em que seus pés batiam no chão de pedra. Tudo que restou foi um longo suspiro. Solo e massas invisíveis de energia varreram o ar enquanto dezenas de gigantes monstros do pântano tremiam. Era como se eles fossem torturados por alguns chicotes invisíveis, e eles caíram no chão depois de um tempo, seus olhos inconscientes cheios de medo. Meu senhor! Este parece ser o Mazilok. Estamos em uma armadilha defensiva de Crescente Escarlate, Paul relatou para Cibel. Embora ambos fossem Morningstar Magi, seus poderes estavam muito distantes e, portanto, tinham status muito diferentes. Este é o Labirinto Naraku Tipo 2, uma espécie de labirinto que os antigos Warlocks gostam. Deve haver 9 níveis, cada nível com suas próprias chaves e enigmas. Temos que passar por eles um a um, ou nunca chegaremos ao fim. Cibel assentiu. Ele obviamente estudou sobre essas coisas. Ao lado dele, além de Paul, os Warlocks do Spirit Circle Wind e Wolf Lair tinham desaparecido. E alguns não familiarizados Morningstar Magi estavam apenas observando tudo com imparcialidade. Bem, é a nossa vez desta vez. De acordo com o nosso acordo, você está na próxima vez. Cibel pegou várias pedras verdes do monstro do pântano enquanto falava com as estrelas da manhã. É claro, respondeu o líder, com os olhos frios. Este Magus com uma faixa dourada não tinha nenhum senso de medo, mesmo quando confrontava Cibel. Vendo isso, Paul sorriu amargamente em sua mente. A súbita aparição das ruínas de Crescente Escarlate tornou inútil a maioria de seus planos. A entrada das ruínas continha alguns feitiços misteriosos lançados pelos antigos Warlocks,
e aqueles que entravam por caminhos anormais encontravam barreiras. A dispersão fez com que Paulo se sentisse deprimido. Se não fosse por Cibele, ele teria sido morto aqui. Afinal, eles eram inimigos mortais antes, e isso ainda era verdade. Paul suspirou, até os tentáculos em sua cabeça pareciam desanimados. Ele estaria seguro seguindo Cibele, mas não haveria ganhos. Deixe os magos da Estrela da Manhã sozinhos, até Cibele iria deixá-lo sem nada. Comparado à sua renúncia, os magos do outro lado eram histéricos.